Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos na primeira carta a Timóteo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós estamos vendo o quanto essa carta é prática, são ensinamentos práticos, como colocar a vida cristã em prática, afinal, o apóstolo Paulo estava orientando, dando instruções para Timóteo, que era um jovem pastor, estava pastoreando a igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo está encorajando, instruindo, ensinando Timóteo como ele colocar em prática o pastoreio, a liderança e como auxiliar os irmãos a colocarem em prática a vida cristã. Então, nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo fala algumas coisas a respeito de como Timóteo deveria tratar como líder, como pastor, como ele deveria tratar todas as pessoas. Começa aqui no versículo 1, ele vai falar para que Timóteo não repreendesse asperamente o homem idoso, mas o exortasse como se ele fosse o seu pai. Vai dizer para tratar os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então são instruções totalmente práticas. E aí eu quero ler com vocês alguns versículos, que dos versículos 3 até o 8, algo que ele está falando sobre as viúvas, era uma das questões ali na igreja primitiva, o cuidado com as viúvas. E eu quero ler esse texto com vocês, e deve ser um cuidado que nós também devemos ter nos dias de hoje e podemos trazer também para outras realidades que nós temos na igreja de hoje, né, no nosso tempo. E podemos colocar em prática tudo isso daqui. Então eu quero ler com os irmãos do versículo 3 até o 8, que está escrito assim: Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados, nós vemos aqui a instrução do apóstolo Paulo em relação às viúvas, e aí ele diz ali que aquelas que são realmente necessitadas, que não têm filhos, não têm família por elas, que eles deveriam como igreja dar maior atenção para essas que são realmente necessitadas. E aí ele ainda diz como que essa mulher se comportaria. Ele diz assim: olha, a viúva realmente necessitada e desamparada, ela põe a sua esperança em quem? Em Deus. E aí ele diz que aquelas que vivem para os prazeres, ainda que estejam vivas, na verdade elas já estão mortas. Porque trocaram, né? Inclinaram-se para os desejos da carne. Mas nós podemos trazer essa palavra para os nossos dias. Naquele tempo existiam muitas viúvas. E como nós sabemos na cultura, seja tanto a cultura grega, como era o caso que acontecia ali em Éfeso, ou até mesmo a cultura judaica, as mulheres, elas dedicavam-se no trabalho em casa. Então, quem trazia o sustento para dentro de casa normalmente era o homem, o marido. Então, quando o marido falecia, aquela mulher ficava viúva, ela tinha os filhos por elas. Mas se essa mulher não tivesse filhos, se essa mulher fosse realmente sozinha, o apóstolo Paulo diz ali para que eles
tratassem adequadamente essas viúvas que são realmente necessitadas, mas se ela tivesse família, se ela tivesse filhos, que a família cuidasse dela. Afinal, se alguém que é crente, que é cristão, tem na sua casa a sua própria mãe precisando de ajuda, ou no caso aqui, a sua sogra, por exemplo, né, precisando de ajuda e não se dispõe a ajudar, não se dispõe a colocar em prática o seu cristianismo, ele diz ali, essa pessoa negou a fé, é pior que um descrente. Nós podemos trazer para os nossos dias hoje, amados. Muitas vezes nós queremos terceirizar as coisas, né? Queremos que a igreja cuide dos necessitados, queremos que muitas vezes o Estado é que tem que cuidar. Sempre nós gostamos de terceirizar e não pegamos a responsabilidade para nós. E aqui nós temos um aprendizado bem prático. Se nós temos na nossa própria família alguém, podemos trazer para os nossos dias não só a questão de viúvas, mas temos alguém que precisa de uma ajuda, seja uma mulher, às vezes, que está sozinha, criando filhos sozinha, uma mãe solteira, ou muitas vezes até um homem está sozinho, tem os seus filhos precisando de alguma ajuda. Nós, se temos alguém assim dentro da nossa própria família, nós devemos nos dispor a ajudar. Devemos colocar a nossa fé em prática, não simplesmente terceirizar a igreja que cuide disso ou o Estado que cuide disso. Não, amados, se cada um de nós, como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, nós cuidássemos uns dos outros na nossa própria casa, amados, dentro da nossa própria família, a igreja seria outra. Infelizmente, nós terceirizamos demais essas coisas. E eu quero encorajar os irmãos, assim como o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo a viver assim e a ensinar os irmãos a viverem assim, a colocar a nossa fé em prática. Principalmente dentro da nossa casa, com a nossa família. Filhos, se vocês precisam dedicar tempo cuidando de alguma forma dos seus pais, dediquem tempo, cuidem dos seus pais. Sabe, amados, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos aprender a não apenas falar. Cada dia que passa eu tenho experimentado isso e eu tenho percebido isso. Nós demonstramos muito mais que somos de fato cristãos com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a forma com que a gente conduz a nossa vida falam muito mais alto do que as nossas palavras. E nós precisamos aprender a colocar a nossa fé em prática. Então, que o Senhor nos ajude e nós possamos viver de fato como filhos de Deus. E aqui um aprendizado bem prático. Se temos alguém dentro da nossa família que precisa de uma ajuda, que precisa de um auxílio, que nós possamos nos dispor a fazer isso. Assim, nós colocaremos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós declaramos crer, nós vamos colocar em prática. E aí o apóstolo Paulo continua aqui nesse texto, como ele estava falando sobre as viúvas, ele vai explicar ali do versículo 9 em diante, falando exatamente sobre quem deveria ser inscrita como viúva na lista de viúvas. Por quê? Porque a igreja se comprometia com aquelas que de fato eram viúvas, não tinham filhos para cuidar delas, estavam de fato desamparadas, e a igreja ajudava essas mulheres. E aí ele diz assim, olha, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, que tenha sido fiel ao seu marido, que tenha sido conhecida pelas suas boas obras, criou bem os filhos, dedicou a vida a servir os santos, os irmãos em Cristo. Aí ele diz assim para Timóteo, mas não inclua nessa lista aquelas viúvas que são jovens. Por quê? Porque quando elas desejam, os desejos sensuais superam a dedicação delas a Cristo, aí elas vão casar. Então, deixe nessa lista para ajuda somente aquelas que realmente são viúvas, que realmente estão necessitadas. E aí ele
puxa a orelha um pouquinho das mulheres que, ao invés de dedicarem, estavam viúvas, e ao invés de dedicarem a vida a Cristo, a crescer no conhecimento de Cristo, a viver de fato como uma filha de Deus, ele puxa a orelha ali, ele diz assim: olha, existem aí algumas viúvas que são mais jovens, elas acabam ficando ociosas, ficam indo de casa em casa. Além de ociosas, elas começam a se tornar fofoqueiras, indiscretas, começam a falar mal dos outros, começam a viver de uma maneira mundana, carnal. Eu aconselho que essas viúvas, ao invés de elas ficarem vivendo assim, então que elas se casem, que elas vão ter filhos, criem os seus filhos, tenham a sua própria família e parem de ficar se intrometendo na vida dos outros, que elas parem de dar ao inimigo algum motivo para falarem mal delas. E aí ele ainda fala no versículo 15, algumas na verdade já até se desviaram para seguir a Satanás. E aí ele encoraja as mulheres crentes que tivessem viúvas em sua família que deveriam ajudá-las. Isso nós podemos trazer para a nossa vida prática. Se nós temos alguém na nossa família que está passando, que está sozinha, uma mãe solteira ou uma viúva, e nós, como mulheres crentes, filhas de Deus, nós podemos dar um auxílio, instrução, encorajamento para essas mulheres, que nós possamos agir assim. É claro que muitas pessoas não querem. Aqui nós estamos falando, amados, num ambiente em que as pessoas querem ser ajudadas e aceitam, porque esse ambiente que o apóstolo Paulo está falando sobre essas viúvas são viúvas cristãs. O conselho dele é para que essas mulheres não se desviem do caminho, que as mulheres crentes possam ajudar da sua família que ficaram viúvas a permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Para quê? Para não sobrecarregar a igreja. Ele fala isso. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Ou seja, aquelas que têm família, que a família se dedique a ajudá-las. Mas aquelas que não têm, aí sim a igreja vai se responsabilizar pela ajuda delas. Então são coisas práticas e nós podemos trazer isso para os nossos dias. Nós podemos colocar em prática isso como? Olhando na nossa casa, o que nós podemos fazer pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, tios, talvez. O que nós podemos fazer para ajudá-los? Para não sobrecarregar a igreja, porque cada um de nós deve cuidar ali dos seus. E nós devemos nos envolver, principalmente se for como o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, um ambiente em que a família é cristã, em que são todos cristãos. Nós devemos nos envolver em ajudar uns aos outros, em sermos instrumentos de bênção uns para os outros dentro da nossa própria casa. Porque, como o apóstolo Paulo escreveu, se aquele que não cuida nem da sua própria família, esse, na verdade, negou a fé e é pior que um descrente. Então, que nós possamos colocar a nossa fé em prática dentro da nossa própria casa. E ali o apóstolo Paulo continua, e ele vai dar alguns conselhos a respeito dos presbíteros. Ele diz que os presbíteros, aqueles que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, ou em outra versão, duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, ou seja, aqueles que dedicam a vida para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Sim, eles são dignos de receber uma dupla honra, eles são dignos de serem sustentados para que eles possam exercer o chamado deles, o ministério deles. Porque às vezes as pessoas pensam que quem prega simplesmente chega, abre a boca e começa a falar, mas tem todo um tempo para estudar as escrituras, para crescer no conhecimento de Cristo, para que então possa transmitir essas escrituras.
E isso já era assim desde o princípio, amados. Aqueles presbíteros, aqueles que lideravam bem a igreja, aqueles que dedicavam a vida para a pregação e para o ensino, eles precisavam primeiro o quê? Se preparar, eles precisavam ter tempo com Deus, para que eles também pudessem ensinar, para que eles também pudessem pregar a mensagem. E isso não muda, né? Hoje em dia continua a mesma coisa. Então, quando nós vemos os pastores, algumas pessoas dizem: "Ah, ele é pastor, ele recebe, ó, ele ganha só para ser pastor". Amados, o trabalho de um pastor, nós precisamos valorizar mais o trabalho dos pastores. Não é porque existem pastores que tornaram o evangelho uma fonte de lucro que nós vamos desmerecer o chamado pastoral, o chamado de liderança, o chamado daqueles que ensinam a palavra. Não é por causa da corrupção de alguns que nós vamos generalizar e colocar o chamado pastoral como sendo algo ruim. Misericórdia, nós precisamos valorizar, principalmente quando nós vemos que são homens e mulheres que se dedicam de verdade, que se esforçam no sentido de não colocam um empecilho para que eles possam pregar a palavra, ensinar a palavra, cuidar das pessoas. Precisamos valorizar esses homens e essas mulheres. Afinal, eles estão dedicando a vida em prol do reino de Deus para ajudar e auxiliar a igreja como corpo de Cristo. E ali, no versículo 21, o apóstolo Paulo escreve assim: "Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo." Ali ele já estava encorajando, exortando Timóteo: "Olha, Timóteo, tudo que eu estou ensinando e escrevendo aqui para você, eu exorto que você procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo", ou seja, não seja parcial nas suas decisões. Não é porque tal pessoa é mais próximo de você, então você vai deixar ele... Não, ali não vou chamar atenção, ali não vou exortar porque essa pessoa é próxima a mim. Agora aquele outro irmão, não, aquele lá eu vou exortar, aquele eu vou chamar atenção. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Timóteo, como pastor da igreja, não faça nada com parcialidade. Não seja parcial nas suas decisões. Não faça nada por favoritismo, por partidarismo. Faça o que tem que ser feito, independente de quem vai receber a correção, porque o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo a corrigir o que estava errado, a exortar aqueles que estavam vivendo de uma maneira errada. E aí ele diz: não faça nada por favoritismo, ou seja, não seja tolerante com algumas pessoas, com algumas situações, com coisas que estão erradas, simplesmente porque você é mais próximo dessa pessoa. Não faça isso. Haja conforme você tem que agir, independente de com quem seja. Não importa se você tem mais intimidade ou não. Se Deus está te direcionando a corrigir, corrija. Se Deus está te direcionando a exortar, exorte. Não faça nada por favoritismo. E infelizmente, amados, isso é uma das coisas que nós vemos muito nos dias de hoje, né? A tolerância de alguns assuntos, de alguns aspectos, ou escolhas por favoritismo, porque aqui é meu queridinho, minha queridinha, então eu vou agir de uma maneira diferente. É uma das coisas que nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude a não fazermos nada de forma parcial, mas sermos imparciais no reino de Deus. Sabe, nós precisamos fazer o que é correto sempre, fazer o que o Espírito Santo nos direciona sempre, independente de quais pessoas estejam envolvidas. Às vezes nós deixamos de corrigir ou deixamos de falar alguma coisa por medo, por receio. Não podemos agir assim. Precisamos manter a nossa integridade, a nossa retidão
diante do Senhor. E como o apóstolo Paulo terminou esse capítulo, é interessante, eu vou ler com você os versículos 24 e 25, que ele diz assim: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Nós vemos que é um capítulo prático e é um capítulo que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a exortar algumas coisas que pudessem estar sendo realizadas de forma errada pelos cristãos, pelos filhos de Deus. E aí ele diz assim, olha, mas não se preocupe, Timóteo, porque os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ou seja, a vida deles já demonstra que não está legal, que eles não estão vivendo de maneira correta. E ao passo que outros, os pecados serão manifestos posteriormente, por quê? Porque as coisas que são ocultas, os pecados, eles não podem permanecer ocultos, eles vão se manifestar. Do mesmo jeito que as boas obras são evidentes, as obras ruins não vão permanecer ocultas. Tudo isso vai ser manifestado, então não se preocupe, é como se ele estivesse dizendo assim, não se preocupe, Timóteo, com aquelas pessoas que fingem estar vivendo perfeitamente, tentam enganar você como pastor da igreja. Não se preocupe, Timóteo. As boas obras são evidentes, mas as más obras também não permanecem ocultas. Tudo vem à tona. Então não se preocupe em ser enganado, em ver alguma situação e talvez alguém esteja tentando te enganar. Não se preocupe, porque os pecados não vai ficar nada oculto. Amados, é a prática, é o cristianismo em prática. Eu gosto muito dessa carta a Timóteo porque é a prática da vida cristã. Aqui nós podemos ver que quando nós colocamos a nossa vida de fé em prática, vai ser evidente. E se nós não colocarmos a nossa vida cristã em prática, também vai ficar evidente. As nossas atitudes demonstram se de fato nós estamos vivendo como filhos de Deus ou estamos vivendo como os descrentes. Que eu e você possamos nos render a Deus para que as nossas atitudes demonstrem que de fato somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude e que nós nos rendamos para isso. Porque se nós endurecermos o nosso coração, nós continuamos a viver do nosso jeito, da nossa maneira, não permitimos a correção do Senhor, né? E o intuito é que nós recebamos as correções, o alinhamento que o Senhor quer fazer em nós, para que a nossa vida manifeste a vida de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Obrigada porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Obrigada porque o Senhor nos ensina a nos dedicarmos, Pai, a trilharmos um caminhar, Senhor, de rendição, de prática da nossa fé. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a mim, aos meus irmãos, a colocarmos a nossa fé em prática. Nós não queremos só declarar que somos cristãos, só declarar que cremos em Cristo Jesus, mas queremos manifestar a vida de Cristo. Queremos que a vida de Cristo fique evidente através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda e nos ensina a vivermos assim. Nós queremos que a nossa vida, em todas as coisas, seja para a sua glória. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.